Meu nome é Sander Friedman, sou psiquiatra, sou psicanalista, trabalho numa clínica de depressão no Centro Médico de Silvestre, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Recebi uma mensagem de uma estudante de psicologia e que está estudando o tema de depressão e pergunta sobre, afinal, quais são as relações entre depressão e sexo. Adorei a pergunta, né? Eu queria já informar que eu tenho, além de ser psiquiatra e muita experiência em depressão, tenho uma formação, duas especializações na área de sexologia e terapia sexual. Então, essa é uma questão que me interessa, me interessou, eu vou ter prazer de responder. Então, as relações de sexo e depressão, elas são bem ricas, né? Porque, naturalmente, quem está muito deprimido, muito para baixo, é de se esperar que tenha uma diminuição dos interesses no prazer, inclusive o interesse no prazer sexual. Mas as coisas são mais complicadas um pouquinho. Porque as pessoas que têm sintomas mistos, né, que são, ao mesmo tempo, pensamentos de autoestima diminuída, ideias ruins acerca do seu valor, da sua trajetória, muitas culpas, às vezes elas podem ter uma aceleração do pensamento, uma energia aumentada, um aumento nas atividades relacionadas com as tarefas, né, e compondo um quadro que a gente chama de misto, as depressões mistas, porque ela tem características depressivas e também características da linha maníaca. E essas pessoas, que são um número bastante grande dos quadros depressivos, não é a maioria, mas é um número bastante grande, poderão ter também uma hipersexualidade. Elas podem ter essa sensação de que aliviam um pouco a angústia transando, né, tendo relações sexuais ou se masturbando, e podem inclusive se perceber envolvidas com atividade masturbatória ou sexual compulsiva, na busca do alívio da angústia, né? Um interesse exacerbado, e isso pode fazer parte do quadro, né, em que de um lado não consegue se concentrar nas tarefas por causa da depressão, por causa da dificuldade de atenção, né, por causa do desinteresse, e do outro lado ela perde um tempo enorme com a compulsão sexual. Então isso é uma coisa, é um quadro que não raro pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Por outro lado, ainda como parte do contato entre o tema das depressões e sexo, muitas das depressões, quer dizer, muitos dos medicamentos antidepressivos afetam o sexo. É comum acontecer, especialmente entre serotoninérgicos, né, que fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, né, venlafaxina, muitos medicamentos frequentemente afetam o sexo, mesmo quando a propaganda inicial dos medicamentos dizia que este aqui não vai afetar o sexo. No fim, a evolução dos trabalhos científicos acaba evidenciando que também afeta a sexualidade. Assim como tem outros medicamentos que não afetam a sexualidade. Alguns, infelizmente, já foram até retirados da possibilidade de se adquiri-los nas farmácias, foram excluídos por algum tipo de problema que possa ter acontecido. Então, de fato, né, a bupropiona, o establon, né, a tianeptina, são exemplos de alguns medicamentos antidepressivos que não afetam o sexo. E é sempre bom lembrar que algumas pessoas terão uma propensão para ter uma interferência negativa do sexo com medicamentos muito maiores que outras. Enquanto que algumas pessoas podem usar até doses altas desses medicamentos que tipicamente afetam o sexo e não terem nenhum problema na esfera sexual, outros com doses muito baixinhas poderão ter problemas. Às vezes, trocando os medicamentos por outros da mesma classe, os problemas poderão desaparecer ou então recrudescer. Às vezes, especialmente na depressão mais tardia na vida das pessoas, né, por exemplo, homens depois de 60 anos, 50, 60 anos, né, mesmo mulheres, especialmente homens, a gente encontra o quadro depressivo misturado com um outro quadro chamado de andropausa. Andropausa, que é o nome da moda, não tem a mesma relevância como tem a menopausa nas mulheres, né? Porque tem um impacto muito maior na vida das mulheres a menopausa do que a andropausa nos homens. A andropausa ela é mais gradativa e as mulheres é mais em degrau. Tem uma mudança drástica no funcionamento metabólico de uma mulher quando ela entra em menopausa, coisa que não acontece no homem, é mais em rampa, né? Mesmo assim, a andropausa, que é a diminuição acentuada dos hormônios masculinos, né, que envolve diminuição de força, de energia, de iniciativa, de capacidade de trabalho e até cognitiva, intelectual, não raro pode se acompanhar de depressão, né? E como não faltam fatos da vida difíceis hoje em dia, não é difícil a gente atribuir aos fatos da vida o sentimento melancólico e eventualmente até iniciar-se um tratamento medicamentoso que ainda agrava o problema. Então, identificar-se o quadro andropáusico, tratar-se a falta de hormônios sexuais masculinos, nesses casos, quando são muito rebaixados, pode ser parte importante do tratamento da depressão. O que são interferências negativas sexuais? Tem três tipos de interferências negativas sexuais que podem ser consideradas, né?
são de natureza quantitativa, em geral que se fala isso, né? Porque não se trata de uma mudança no tipo de interesse sexual, mas sim na intensidade do funcionamento adequado. Então, pode-se diminuir muito o interesse sexual, pode diminuir a excitação sexual uma vez começada a atividade sexual, ou então submetida a estímulo, que pode ser desde ver pornografia, mas também no início do namoro, no início das carícias, a pessoa pode não responder, homem ou mulher, né? E eventualmente, considerado o sexo, vamos supor que a pessoa consiga vencer o desinteresse e vencer a dificuldade de excitação, né? Iniciado o intercurso, a pessoa pode não conseguir o orgasmo, homens e mulheres. São 3 formas chatas de se ter interferência negativa na sexualidade associada à depressão, seja pela própria síndrome depressiva ou pelos tratamentos utilizados, ou ainda pelo quadro hormonal que acompanha a pessoa no contexto da sua depressão. Então, obrigado por ter assistido. Se gostarem, curtam, inscrevam-se no canal, passem para os amigos, se não gostaram, passem para os inimigos. Tchau.